Fala, turminha, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vamos embora aqui para mais uma aulinha da gente, tá certo? Nossa aula de número 34, galera. E hoje a gente vai falar um pouquinho, tá, turma? Sobre radioatividade, tá bom? Um assuntozinho bem importante aí para nossa provinha do Enem. Todo ano tá caindo, uma questãozinha ou duas, tá certo? E aí é interessantíssimo a gente dar essa vista aí nessa aula, nesse conteúdo, tá bom, galera? É tranquilo, tá certo? É de boa, não é muito difícil, não tem muita informação, você vai perceber que é até bem legal, porque tem muita aplicação, tem muita coisa interessante pra gente falar, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula, tá? Então, galera, antes de mais nada, vamos falar aqui um pouquinho sobre a história da radioatividade para a gente entender um pouco, certo? A ideia do que veio a se tornar radioatividade, tá certo? Ela surgiu lá na Europa, né, com esse cientista aqui, com esse físico-químico. Lembrando que na época, enfim, todo mundo estudava tudo, tá certo? Não tinha muito essa distinção, que é Wilhelm Conrad Röntgen, tá certo? Ele viveu aí de 1845 a 1923 e o período dele de estudo, assim, digamos, de publicações, né, de descobertas, foi ali em torno dos anos de 1900, né, final do século XIX, começo do século XX, exatamente ali na época onde Thomson, tá, ele desenvolvia o seu modelo atômico. Thomson desenvolveu ali em 1898, mais ou menos, final do século XIX, e eles foram contemporâneos aí de estudo, tá bom? E aí o que é que Röntgen fez? Na verdade, ele foi a pessoa que descobriu, né, de maneira acidental os raios-x, esses raios-x que a gente usa hoje, né, para tirar radiografias, tá? O que é que ele fez? Né, ele estava trabalhando com aquelas ampolas de Crookes, tá, galera? Aqueles tubos de raios catódicos, né, onde ele tem aqui uma ampola de vidro com um gás, tá certo? A baixas pressões, ele exercia uma diferença de potencial nesse gás e apareciam alguns raios. E aí, Röntgen ele percebeu o seguinte, que toda vez que ele ligava essa ampola, tá certo? Um materialzinho fluorescente que ele tinha, uma chapa fluorescente que já era conhecida na época, acendia. Lembrando que fluorescência é aquele fenômeno, né, de saltos quânticos, que os elétrons saltam para camadas mais externas, retornam emitindo o excesso de energia na forma de luz, tá, galera? E aí, quando ele desligava a ampola de Crookes, o material apagava, característica da fluorescência, certo? E aí o interessante foi que ele colocou essa ampola de Crookes numa caixa de papelão, tá certo? Coberta, tá certo? E aí ele ligou a ampola e mesmo assim, tá certo? Essa placa fluorescente, ela ficava acesa, ela era excitada. Então ele pensou o seguinte, bom, dessa ampola daqui devem estar saindo alguns raios que estão atravessando o papelão e excitando a minha chapa fotográfica. Como ele não sabia que raios eram esses, né? Não sabia a natureza, ele chamou de raio-x, né? X de uma incógnita lá da matemática. Então foi daí que surgiu o nome de raio-x, uns raios que Röntgen não sabia o que eram, tá certo? E hoje a gente sabe um pouquinho do que são esses raios-x, né, galera? Esses raios-x, na verdade, eles são formados pela desaceleração repentina de elétrons. Então, aqueles elétrons dos raios catódicos, eles saíam, né, da placa metálica, colidiam com a superfície do vidro e eles eram desacelerados. Né? Nessa desaceleração, esses elétrons interagiam com os elétrons do vidro, ou elétrons de metal, tá certo? E aí emitiam o excesso de energia na forma de onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética cai na faixa do que a gente chama hoje de raio-x, tá certo? Então, quando você vai tirar um raio-x, tá, no hospital, aquela maquinazinha que o técnico direciona para a região que ele quer tirar a radiografia, na verdade lá dentro tem uma espécie de ampola de Crookes, tem um acelerador de elétrons, certo? Com uma estrutura metálica onde esses elétrons vão colidir, e aí dentro tem espelhos, né, que vão direcionar, né, o fluxo de elétron para a região onde você quer tirar essa radiografia. Né? Lembrando que embaixo da região onde você quer ter a radiografia, coloca-se uma chapa fotográfica. Por quê? Porque os raios-x têm a capacidade de excitar, né, de acender, de queimar essas chapas fotográficas. Essas ondas eletromagnéticas, elas são, de certa forma, energéticas, né, têm uma energia alta, né, eles conseguem atravessar tecidos, tá certo? Mas não conseguem atravessar os ossos. E aí, o que é que acontece? Quando você atravessa raio-x através da mão ou da perna, enfim, né? Esses raios são barrados pelos ossos e esses ossos geram sombra na chapa fotográfica. E essa sombra, né, exatamente da estrutura óssea,
E aqui do lado direito vocês podem ver a primeira radiografia que foi tirada, tá certo? Na história. Se você olhar direitinho aqui tem um tipo um nódulozinho aqui no dedo. Na verdade isso aqui foi a mão da mulher de Röntgen, tá certo? Ele chegou lá para a mulher dele, pediu para colocar a mão na frente de uma chapa fotográfica e ligou a ampola de Crookes. E aí ele percebeu que a estrutura óssea dela, né, e a parte metálica, obviamente, do anel, ela ficou marcada, né, gerou uma sombra, na verdade, certo? Nessa chapa fotográfica. E aí foi registrada a primeira, né, radiografia da história. Lembrando que raio-x são ondas, de certa forma, enérgicas, tá? Então, de certa forma, fazem mal. Então, não é interessante a gente ficar exposto a essa radiação muito tempo, né? Graças a Deus, a gente não faz muitas radiografias, tá certo? Ao longo da vida. São poucas, né? E aí a gente não corre esse problema, esse perigo, não, tá, galera? O problema maior tá naquele pessoal que trabalha com isso todo dia, um técnico, né? De radiografia, tá certo? Que tá ali o tempo todo tirando raio-x. Perceba quando você vai tirar uma radiografia, né? Ele prepara você, bota ali a chapa, né? E tudo mais, direciona, depois ele se esconde, digamos assim, atrás de uma mureta de chumbo, para evitar que ele entre em contato com essa radiação, certo? Por quê? Porque o contato, mesmo que em pequenas quantidades, mais prolongado, pode gerar alguns problemas, tá, galera? Lembrando que os raios-x, galera, não são fenômenos, não são originados de fenômenos radioativos, certo? Eles são originados pela desaceleração de elétrons. Só que foi através da descoberta dos raios-x que a radioatividade chegou a ser pensada na forma que ela é hoje. Por quê? Pensou o seguinte, depois de. Né, depois não, né? Na mesma época, se você olhar ali as datas, tá certo? O francês Becquerel, tá certo? Ele estava estudando materiais fluorescentes e aí ele formulou a seguinte hipótese: se os raios-x têm a capacidade de excitar materiais fluorescentes, então por que não a volta ser verdadeira? Se o raio-x acende materiais fluorescentes, por que não os materiais fluorescentes emitirem raio-x? De certa forma, isso é um pouco lógico, né, galera? Se você emite raio-x no material fluorescente e ele acende, a lógica diria para quê? O material fluorescente emitir de volta esses raios-x, certo? E aí ele começou a fazer estudos com materiais fluorescentes, né? Ele conhecia algumas pedras, né, alguns minerais fluorescentes que emitiam radiação, e o que é que ele fazia? Ele pegava aquelas pedrinhas, colocava no sol, né, para os átomos das estruturas serem excitadas, e depois ele trazia, né, para dentro do laboratório para estudar essas emissões de raio-x. Diz aí a história que em um certo dia lá em Paris, né, foi um tempo meio que nublado, não tinha sol, e aí como Becquerel tinha esse costume de colocar o material fluorescente no sol, né, para poder estudar depois, ele meio que tirou um dia de folga, guardou o material fluorescente, tá certo? Só que ele guardou junto com filmes fotográficos na mesma gavetinha no escuro. E aí ele percebeu que mesmo no escuro, os filmes fotográficos eles foram excitados, ou seja, aquele material que até então para ele era fluorescente, mesmo no escuro ele continuava a emitir radiação. Então era uma propriedade daquela matéria de emitir naturalmente radiação. Essa propriedade da matéria de emitir naturalmente radiação também foi estudado em paralelo, tá certo? Pelo casal Curie, Marie e Pierre Curie, né? Que eles estudaram exatamente as mesmas emissões, né? Os mesmos materiais de urânio que eles já conheciam que faziam essa emissão. E aí foi o casal Marie e Pierre Curie que nomeou esse fenômeno de quê? De radioatividade, a atividade de emitir raios pelas estruturas, pelos minerais, pelas substâncias. Então foi aí que foi nomeado o fenômeno da radioatividade. Certo? Esse casal Marie e Pierre Curie tiveram várias contribuições no estudo da radioatividade, descobriram vários materiais radioativos, está dentre eles os mais famosos, né, o polônio, certo? E o rádio, foram eles que descobriram e batizaram com esse nome, tá? Então, foi esse casal aí que deu o nome desse fenômeno de radioatividade. E só foi depois com Ernest Rutherford, aquele mesmo Rutherford lá dos modelos atômicos. Perceba que aqui um pouquinho depois, né, ele veio a falecer, então ele estudou um pouquinho depois de Becquerel e de Marie Pierre Curie, e ele descobriu do que era feito, né, esse raio que essas substâncias emitiam. O que é que esses materiais radioativos emitiam? Então ele pegou essa radiação emitida, né, por um material radioativo e fez ela passar por um campo elétrico. Ele percebeu que essas emissões elas se dividiam em três partes.
né? Uma parte sendo desviada no sentido da placa negativa, ou seja, uma parte que tinha carga positiva, que ele chamou de partícula alfa. Uma parte que tinha carga negativa, porque foi desviado no sentido da placa positiva, ele chamou de partícula beta, tá certo? E uma que não sofria nenhuma radiação, tá? Que ele veio a chamar de, na época, partícula gama, mas depois a gente sabe que não se trata de uma partícula, mas se trata de uma radiação, uma onda eletromagnética, pura e simplesmente energia, tá certo? Que não tem carga, que não interage com campos elétricos, tá, galera? Então ele foi que descobriu isso, e hoje a gente sabe que as emissões radioativas, né, pelo menos as naturais que a gente vai ver, elas ocorrem, né, através da eliminação de quê? De uma dessas, de uma ou mais, né, três partículas barra radiação, né? Então a gente tem aqui uma partícula alfa, que nada mais é do que um aglomerado de dois prótons e dois nêutrons, tá certo? Ou seja, um núcleo de hélio. Você tem aqui uma partícula beta, que nada mais é do que um elétron. Percebeu-se através de estudos que essa radiação beta tinha a mesma carga e a mesma massa dos elétrons, então nada mais era do que um feixe de elétrons. E a radiação gama, que era uma onda eletromagnética pura e simplesmente energia, tá? Sem massa e sem carga, tá, galera? Então, são três tipos aí de emissões que a gente pode ter. Podem acontecer conjuntas ou não, tá? Lembrando que cada emissão dessa tem uma capacidade, tem uma energia, né? Uma capacidade de penetrar as estruturas. As partículas alfas são as menos enérgicas, ou seja, não tem uma alta capacidade de penetração. As partículas beta têm uma capacidade de penetração intermediária, menos nociva. E as mais perigosas são as ondas, né, eletromagnéticas, chamadas de radiação gama, que tem altíssima energia e tem a capacidade de atravessar várias estruturas, certo? Inclusive os tecidos humanos, os ossos. É necessário aí uma chapa aí de um metal ou de uma estrutura bem densa para poder você barrar, digamos assim, essa radiação. Geralmente essas radiações gamas que são as mais perigosas aí em acidentes, em desastres. Tá, galera? E aí, de onde é que vem essa atividade radioativa? Essa atividade radioativa vem exatamente do seguinte, galera. Os núcleos atômicos, eles apresentam em sua composição nêutrons e prótons. Quando os núcleos eles são pequenos, aqueles primeiros da tabela periódica, você percebe, né, que a quantidade de próton e a quantidade de nêutron eles são exatamente iguais. Os nêutrons estão ali meio que para estabilizar as repulsões dos prótons. Então, existem forças aí que a gente não estuda, né, que são forças no âmbito subatômico, na verdade, que são chamadas de forças fortes que existem dentro dos núcleos atômicos. Então, os nêutrons eles estão ali dentro para estabilizar a repulsão dos prótons. Só que à medida que o átomo vai ficando maior, que a quantidade de prótons vai aumentando, certo? Essa razão próton e nêutron deixa de ser um e passa a ser maior do que um, né? Então tem mais nêutron do que próton. E aí chega um ponto de que quando um átomo tem muito nêutron, aquele núcleo começa a ficar instável. Se ele fica instável, ele vai querer se transformar para virar algo mais estável. E é daí que vem a radioatividade. Então, núcleos pesados, ou aqueles núcleos que têm uma razão nêutron, próton muito grande, tem muito nêutron em relação aos prótons, eles tendem a eliminar um pedaço do seu núcleo, né? Diminuir essa proporção nêutron próprio para ficar mais estável, certo? Então, alguns átomos na natureza já vêm, digamos assim, né, com essa propriedade de fábrica, tá certo? E é por isso que eles apresentam esse fenômeno de radioatividade, tá bom? Então, a radioatividade ela vem de uma instabilidade nuclear de alguns átomos, principalmente ou geralmente átomos mais pesados aí da natureza, beleza? E aí, esses átomos mais pesados, né, eles podem sofrer o que a gente chama de transmutações, ou seja, é um átomo grande radioativo que libera uma partícula e se transforma em outro átomo, certo? Então, isso aqui a gente chama de reações nucleares. Por quê? Porque são processos que acontecem nos núcleos atômicos. Então, os átomos eles se transformam em outros através da eliminação de partículas, sejam partículas alfa, né, ou partículas beta, tá, galera? Então, isso aqui são transmutações naturais. Perceba que numa reação dessa, né, nuclear, a quantidade de massa e de prótons do lado esquerdo dos reagentes é exatamente igual ao do lado direito, né? Então, o urânio tem massa 238, o tório tem massa 234 e a partícula alfa,
tá certo? Tem massa 4. Então, 234 com 4 dá 238. A mesma coisa para o número de prótons, né? Você tem aqui 92 do urânio, do tório tem 90 com mais 2 da partícula alfa. Então, isso aqui sempre vai ser verdade, tá, galera? Numa transmutação natural ou artificial também, mas numa reação nuclear. Lembrando que aqui sempre uma emissão alfa ou beta vem associado junto a ela energia. Então, tem radiação gama sendo liberada. A gente geralmente não representa porque sempre vai ter radiação gama sendo liberada, tá certo? Numa transmutação. Essa transmutação ela pode ser também de maneira artificial, quando a gente induz a instabilidade em átomos. Então, alguns átomos, tá, galera? Eles podem ser bombardeados por partículas, ou por partículas alfa, ou por prótons, tá certo? Ou por nêutrons, ou por qualquer átomozinho, uma estrutura pequena, e eles podem se transformar em estruturas instáveis. Essas estruturas instáveis se quebram e sofrem um processo de transmutação liberando energia. Tá bom? Então, essas transmutações artificiais, elas são sim, né, muito úteis, principalmente no âmbito da medicina, onde a gente precisa de materiais radioativos, né, porém átomos pequenos que têm uma certa propriedade fisiológica para a gente realizar algum tipo de exame, algum tipo de tratamento, tá bom? Então, isso aqui são transmutações artificiais. Na natureza você não encontra isso, isso é criado pelo homem, beleza? Quando a gente fala de radioatividade, galera, a gente tem alguns processos importantes que ocorrem em larga escala. Como assim larga escala? Você pode ter aí processos que, digamos assim, liberam grandes quantidades de energia, tá certo? E aí a gente estuda eles porque esses processos que liberam grande quantidade de energia, eles são extremamente úteis e têm muitas aplicações interessantes. O primeiro deles é o da fissão nuclear. O que é uma fissão nuclear, galera? Fissão nuclear é muito simples. O nome fissão já diz quebra, né? A fissão nuclear ela ocorre quando um átomo, tá certo? Um núcleo grande, ó, o urânio 235 pesado, ele se quebra e se transforma em dois outros núcleos pequenininhos. Nessa quebra ocorre a liberação de uma grande quantidade de energia. Agora a gente vai ver que esse processo de fissão ele pode ser utilizado e é utilizado hoje em dia para a produção de energia, tá certo? Exatamente por essa característica de que quando um átomo grande se quebra em dois, tá certo? Menores, ele libera uma quantidade grande de energia. Então, fissão é só você lembrar, né? Um átomo grande se quebra, sofre uma fissão em dois menores. Nem todos os átomos, tá, galera, podem sofrer esse processo, tá bom? Nem todo átomo radioativo sofre uma fissão. Os átomos radioativos, vários deles sofrem uma transmutação, onde ele libera uma partícula pequena. Mas uma quebra em dois outros núcleos grandes, poucos átomos eles podem sofrer esse processo. O urânio consegue, o polônio consegue, o tório consegue, tá? Mas nem todos eles conseguem sofrer esse processo. E o outro é o de fusão nuclear, que é quando você pega átomos pequenos, junta eles e transforma eles num átomo maior. Geralmente esse processo de fusão nuclear, né, ele é feito com átomos de hidrogênio, que são bem pequenininhos, e são transformados em átomos maiores, principalmente de hélio. Tá, galera? Se você olhar aqui direitinho, ó, quando você pega, olha para a equação global, você pode pegar quatro átomos de hidrogênio em várias etapas, tá, galera? Enfim, a gente não vai discutir isso, e transforma esses quatro átomos aqui em um átomo de hélio, tá? O interessante é que esse processo de fusão libera muito mais, muito energia do que um processo de fissão, muito mais energia. Energeticamente falando, eu acho que o processo mais eficiente que a gente conhece hoje. Só que é tanta energia que a gente ainda não consegue controlá-lo. Então você não pode utilizar, não se usa hoje processo de fusão nuclear para se produzir energia de maneira controlada, certo? Isso aí é uma grande questão hoje em dia, né, nos estudos da energia, da produção de energia, e seria uma descoberta assim magnífica, talvez, né, sanaria, digamos assim, o problema energético do mundo. Então, se a gente conseguisse hoje em dia fazer um processo de fusão de maneira controlada para produzir energia, então a gente teria energia aí suficiente, certo? Por muito, muito, muito tempo. Talvez a gente não precisasse aí, né, queimar carvão, né, queimar diesel, ou então pegar um rio e represar ele para gerar energia, não, através de uma fusão simples, entre aspas, né? Você conseguiria produzir muita, mas muita, muita energia mesmo, e a gente deixaria de lado talvez esses outros processos, tá certo?
Mas hoje em dia a gente ainda não consegue, tá, controlar essa fusão. A gente consegue fazer fusão, né, descontrolada, ou seja, em bombas atômicas, tá certo? Destruição, mas controle para a produção de energia, tá certo? Para a gente utilizar ainda não, beleza? Mas assim, galera, parte importante é lembrar qual é a diferença de fissão e de fusão. Fissão é a quebra, fusão é a junção de dois átomos, tá certo? Vamos a algumas aplicações da radiação ou da radioatividade, certo? Radioatividade pode ser aplicada, né, muito em alimentos, né? Um detalhe só, galera. Geralmente, quando a gente ouve falar de radioatividade, a gente ouve falar só de desastre, né? Desgraça, acidente, mutação, câncer, mas a radioatividade ela tem uma aplicação bem interessante. Por exemplo, em alimentos, certo? Você pode ter alimentos que sofrem processo de irradiação. Você pega o alimento e faz atravessar por ele radiação gama com o intuito de matar os micro-organismos que estão ali dentro, melhorando assim, né, a durabilidade do alimento. Por exemplo, morango mesmo, morango é bem clássico de ser uma fruta irradiada. Então, quando você vai aí num lugar, por exemplo, aqui em Recife mesmo, né, você, em época do ano, você na rua o pessoal vendendo algumas caixinhas de morango, morangão bonito, vermelhão, certo? E aí a gente fica pensando, pô, o morango tá ali todinho levando sol, só como é que ele não estraga? Porque você tem aí provavelmente um morango irradiado. Se pegar um morango orgânico, rapidamente ele vai sofrer degradação, vai se estragar se comparado ao irradiado, tá certo? Lembrando que um alimento irradiado, ele não vira radioativo, tá, galera? A radiação atravessa o alimento, beleza? Mata os micro-organismos e vai-se embora. Não tem problema nenhum você comer um alimento irradiado, tá bom? O que não pode é comer um alimento contaminado. Na sua estrutura tem átomos radioativos, é diferente. Mas um alimento irradiado tem problema nenhum. A medicina, como eu tinha comentado, tá, galera? Muita aplicação em vários exames aí, certo? Tomografias, PET, né, cintilografias. Geralmente esses exames de geração de imagem, eles são usados, né, para produção de imagens, né, bem nítidas através da utilização de radioisótopos. Você meio que toma um material radioativo, esse material radioativo ele se instala em alguma região, tá certo, do seu organismo, a depender de onde você queira tirar uma imagem, né? Pode tomar iodo, fósforo, flúor, enfim. Aí na medicina vai dizer onde é que cada elemento ele vai meio que se alojar. E aí esse material radioativo começa a emitir radiação, né, de uma forma, e aí você tem um equipamento que capta essa radiação e gera imagens bastante nítidas aí pra gente. Então, a medicina radioativa, né, medicina nuclear, na verdade, né, é um ramo aí que está bem em desenvolvimento e é bem interessante aí pra gente, tá, galera? Então, mais um exemplo aí de aplicação da radioatividade para o bem, digamos assim. E talvez a aplicação mais interessante é a produção de energia, né, que a gente conhece hoje, né, primeiramente pensada para a produção de energia, né, digamos assim, para ser utilizada, energia elétrica, mas também desvirtuada, digamos assim, para a produção de energia bélica, né, bomba, destruição, tá certo? E aí, em ambos os processos, né, produção de energia elétrica ou produção de energia para a indústria bélica, você tem uma produção de energia através de uma fissão nuclear. Né? Em 1939, né, dois físicos, né, geralmente alemães, eles descobriram o processo da fissão do urânio. Eles descobriram que o urânio ele podia sofrer um processo de fissão. Em 1942, né, outro físico, Enrico Fermi, um tampa aí, um nome muito forte aí nos processos radioativos, né, principalmente em larga escala, ele descobriu uma reação em cadeia, descobriu que essa fissão do urânio ela poderia ocorrer em cadeia. O que é uma reação em cadeia? Uma reação em cadeia é uma reação que ela é autossustentável, certo? Você coloca ela para acontecer e ela se sustenta, ou seja, ela só faz acontecendo, 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 acontecendo. Se você olhar direitinho esse esquema, é mais ou menos assim. Para um urânio 235 sofrer uma fissão, ele precisa ser bombardeado com um nêutron. Quando ele é bombardeado com um nêutron, ele se quebra e libera mais três nêutrons. Se os átomos de urânio estiverem bem próximos uns dos outros, pode ser que esses nêutrons colidam com outros átomos de urânio e esses novos átomos de urânio liberem mais nêutrons. E por aí vai, tá, galera? Então, se você tiver uma massa mínima, tá certo? Uma proximidade ideal de átomos de urânio dentro de um recipiente, pode ser que essa reação ela se autossustente e aí você tem uma reação que a gente chama em cadeia.
O interessante da reação em cadeia é que toda vez que um átomo de urânio se quebra, libera energia, uma quantidade de energia até razoável. Agora pense que você tem milhares de milhares de milhares de milhares de átomos de urânio se quebrando. Você tem mols, né? Por menor que seja essa energia liberada por um único átomo, quando você multiplica pelo número de Avogadro, 10 a 23, vira um negócio assim absurdamente grande. Então, se for possível gerar uma reação em cadeia, a gente teria aí um processo, tá bom, de produção de grande quantidade de energia. Foi exatamente o que Enrico Fermi, né, ele descobriu e estudou, tá certo, para melhorar, digamos assim, aprimorar e conseguir fazer um processo em larga escala, né, de fissão em cadeia, tá certo, para a produção de energia. E aí, numa usina nuclear, galera, o que é que acontece? Numa usina nuclear é muito simples o funcionamento dela, certo? Uma usina nuclear, bom, usinas nucleares, tá certo? Usinas térmicas, tá certo? Elas têm o mesmo princípio, termoelétrica, né? O que é? Você pega a água, aquece a água, certo? Transforma a água em vapor quente. Esse vapor gira turbinas que estão associadas a um gerador elétrico que, por indução magnética, né, você tem produção de corrente. Então, o efeito, né, o processo é o mesmo. É vapor quente que gira a turbina. Depois que esse vapor passa pelas turbinas, ele é condensado e vira água novamente, e depois essa água ela é novamente aquecida para gerar turbina, para girar uma turbina e tudo mais. Então você tem esse ciclo aqui, né? Só que numa usina nuclear, a energia que vem necessária para aquecer essa água e transformar em vapor vem de uma fissão nuclear. Numa termoelétrica vem da queima de um combustível, tá certo? Mas numa usina vem de um processo de fissão nuclear. E lembrando que fissão nuclear é um processo extremamente eficiente. Então, alguns gramas de urânio têm a capacidade de produzir uma grande quantidade de energia. Fazendo uma conta assim bem rápida, a energia liberada por um tablete de urânio de 10 gramas corresponde a uma energia liberada pela queima de toneladas, né, de 10 toneladas de carbono, de carvão. Então, se você for olhar direitinho, 10 gramas para 10 toneladas é uma diferença muito, mas muito grande mesmo. Então, é muito, mas muito interessante essa usina. Então, como é que funciona a usina? Você tem aqui um reator nuclear, onde está acontecendo um processo de fissão, só que essa fissão é controlada, obviamente, certo? Você controla a quantidade de energia que é liberada. Esse reator ele está imerso num circuito primário, onde geralmente você tem água aqui, água pressurizada. Então, esse material radioativo aquece a água no sistema primário. Essa água troca calor com outra porção de água, no circuito secundário. E essa quantidade de água daqui, essa água, na verdade, que foi aquecida, é que vira vapor, gira uma turbina e depois é condensada. Tá certo? Então, esse é o funcionamento básico de uma usina nuclear. Detalhe que você precisa de um sistema de refrigeração, por isso que usinas nucleares geralmente elas são construídas perto de um grande rio ou de um grande ou do mar, para que você puxar a água do rio do mar, para gerar esse resfriamento da usina. E aí aqui está associado um processo de poluição que a gente chama de poluição térmica. Por quê? Porque essa água vem fria e volta quente. E aí quando ela volta mais quente, a temperatura média aqui é maior e você tem alguns problemas associados, né, como questão da oxigenação, a disponibilidade ali de alimentos, né, de plâncton e tudo mais, tá certo? Então esse é mais ou menos o funcionamento, é bem simples, bem interessante mesmo. O problema da usina é que, além dessa poluição térmica, é que os produtos de uma fissão nuclear, tá certo? Os átomos formados, né, pela fissão, eles são ainda radioativos, certo? Só que eles são radioativos, mas eles não sofrem fissão novamente. Então não sofrem reação em cadeia, né? E aí esse material produzido, né, esse resíduo ainda radioativo, ele não pode ser descartado em qualquer lugar. E aí isso é um problema. Por quê? Porque esse material radioativo ele demora anos e anos e anos e anos e anos e anos para se tornar não radioativo, digamos assim. É muito, mas muito tempo mesmo. De modo que a galera faz o quê? Pega esse resíduo radioativo, armazena ele numa caixa e guarda. Você tem aí depósitos aí de material radioativo, né? Você pega aí um desertão, cava um buraco no chão, faz aí
um depósito imenso e joga o material lá dentro, óbvio, bem lacrado, né, em estruturas de concreto, e aí você fica monitorando de tempos em tempos para ver se vai dar algum problema. Por enquanto não deu não, como não deu, a galera ainda continua aguardando, tá certo? Sem nenhum problema, tá bom? Então esse seria o probleminha, né, o porém da usina nuclear. É tão interessante a usina nuclear que se você olhar o mapa mundial, né, a Europa mesmo, o Japão, os Estados Unidos, está cheio de usina nuclear. Então a matriz energética deles é bem voltada aí para a energia nuclear. O Brasilzinho aqui, ó, tem uma usinazinha lá no Rio. Tem a ver com a questão tecnológica, tem sim, né? Quanto mais o conhecimento nuclear de produção de energia está associado a um desenvolvimento tecnológico e científico. Então você tem aí países da Europa, Japão, Estados Unidos, com um desenvolvimento científico muito mais avançado que a gente, né? Então é natural que eles tenham um processo aí de produção de energia nuclear bem mais avançado, mas também tem uma questão de quê? De que o Brasil também tem outras fontes de energia, né? Hidrográfico, eólico, que talvez não, que supram bem as necessidades do país e não precise que a gente tenha aí várias usinas espalhadas ao longo do país, tá? Tem esses dois fatores, né? Então, a gente tem que analisar isso aí, beleza? Então, a usina é massa, produz muita energia, bem eficiente. O problema é quando a gente tem acidentes, né? E aí a gente sabe que tem um grande acidente que aconteceu, né, lá na Ucrânia, né, o acidente de Chernobyl, um dos reatores lá do complexo, né? Lembrando que tem vários reatores, várias usinas trabalhando, e um deles aí sofreu um acidente, né, um errozinho de projeto, né, associado a uma falha técnica, humana, enfim. Vai entrar no mérito aqui do porquê que aconteceu, tá certo? Mas o detalhe é que você teve um acidente gigantesco, em larga escala, nunca tinha acontecido nada antes, né? Então você tem aí, foi mais ou menos 1986, 87, então a produção de energia através de processos nucleares estava à tona, então foi a primeira vez que a gente descobriu quais eram os reais efeitos da radioatividade. Então você teve um acidente muito grande, várias pessoas morreram, ou em curto prazo, ou a longo prazo, várias pessoas com problemas, né? Crianças que nasceram aí com deformações e tudo mais. Né? Dizem que esse acidente foi o que causou a queda aí da União, né, Soviética, porque eles tiveram que gastar muito, mas muito dinheiro para reparar aqui o entorno da usina, as cidades ao lado, e a economia deles já não ia muito bem, e aí foi que decaiu de vez, certo? Ah, Se você tiver tranquilo aí, quiser dar uma relaxada, existe um seriado, né, que foi lançado ano passado, que é o nome do seriado é Chernobyl, certo? Lá da HBO, né? São 6 episódios só, 6 episódios de 1 hora, que vale muito, galera, mas muito a pena vocês assistirem. Então, se tiver final de semana aí, quiser dar uma relaxada, assiste, tá certo? Esse seriado vale muito a pena, que conta a história, né, bem detalhada, bem certinha, né, os conceitos químicos por trás do processo de produção de energia estão bem corretos, tá, galera? Então vale muito a pena ver e você vai ter uma noção, né, do que foi esse acidente, tá beleza? Então fica aí a dica para você dar uma relaxada aí no final de semana, tá bom? Aqui alguns exemplos, né, de pessoas, algumas fotos de pessoas trabalhando, né, para descontaminação do local. Perceba que são pessoas, trabalhadores que entraram ali no telhado da usina para remover materiais radioativos que tinham aí. Interessante é que você não, como a radiação na região era muito grande, você não podia colocar lá dentro o quê? Robôs, aviões, helicópteros, porque a radiação é tão grande que queimava os circuitos e você não tinha como controlar. Então a turma fez o seguinte, pegou pessoas mesmo, né? E se você for lá no seriado, ele mostra, né, que você pegava uma pessoa, equipava ela aqui, jogava ela nesse telhado com a radiação altíssima, tá, galera? E aí ela tinha 1 minuto para tirar o que pudesse. Depois desse 1 minuto, a pessoa ia embora, recebia um trocadinho e nunca mais aparecia ali. Então foram várias e várias e várias pessoas contratadas para gerar essa limpeza. Então foi um negócio assim absurdo mesmo, certo? E aqui um exemplo de crianças que nasceram posteriormente, né, com alguns problemas de mutação, tá certo? Associadas a esse acidente, beleza? Então foi bem pesado mesmo. Falando de acidente, né, tem um bem clássico aqui que ocorreu no Brasil,
né, lá em 1987, mais ou menos, que foi o caso do Césio 137. Agora, também vale a pena a gente mencionar, tá certo? Geralmente em aula eu passo um videozinho, né? Fazer um vídeo do Fantástico, tá certo? Falando um pouco, que vale a pena você dar uma olhada. Nesse caso aqui eu vou colocar aí na descrição para vocês assistirem, tá certo? O vídeo, que é bem interessante, conta a história do que aconteceu sobre nesse acidente. Basicamente foi um equipamento de radiografia que foi abandonado por uma clínica, e aí algumas pessoas, né, procurando ferro velho, pegaram essa máquina, abriram ela para vender as peças, né, desmontar, e aí lá dentro tinha lá um invólucro que tinha um material radioativo usado na radiografia, que era o Césio-137. Era um pó azul brilhante, que a galera não sabia, né, e enfim, pegou o pó, levou para casa, deu para a filha, saiu distribuindo, e aí um dia depois começou a ter alguns problemas, né, pessoas passando mal, vários sintomas, e foi que a galera percebeu que podia ser um processo aí de contaminação radioativa, e aí teve todo um movimento na cidade para ver se quem estava contaminado, quem não estava, a descontaminação dos locais, enfim, foi uma verdadeira tragédia que aconteceu aqui no Brasil, tá certo? Vira e mexe, provas falam sobre isso, então vale a pena a gente, né, pelo menos saber o que foi que aconteceu. Tá, galera? Como a gente está falando de acidente, né, os efeitos da radiação, eles são bem interessantes, digamos assim, né? Você tem efeitos a curto prazo e a longo prazo, né? Efeitos a curto prazo é quando a pessoa ela é exposta a uma grande quantidade de radiação por pouco tempo, geralmente associada a acidente. Tá, galera? Então, você teve aqui um acidentezinho nuclear, como em Chernobyl, em Goiânia, tá? E aí, quando a pessoa recebe uma carga de radiação muito grande, você tem aí vários problemas como náusea, vômito, perda de apetite, febre, hemorragia, diarreia. Percebam que são sintomas de doenças comuns, né? Que nas últimas a pessoa vai imaginar que foi um processo radioativo que a pessoa recebeu. E tem aqueles a longo prazo, né? O tardio, que é quando a pessoa recebe pequenas doses de radiação, tipo pessoas que trabalham numa usina, certo? Ou então pessoas que tiram radiografia o tempo todo, então elas estão mais sujeitas a esse tipo de problemas que são problemas mais genéticos, né? Geralmente câncer, tá, galera? Então você tem esse tipo aí de probleminha, beleza? E aí, enfim, galera, esses efeitos aí mais tardios geralmente são mutações, né? Assim, você tem aí mutações associadas a esses efeitos, tanto tardios, né, como mais intensos, digamos assim, que estão associados a essa radiação interagindo com o DNA, né, das células e tudo mais, tá? Então, alguns exemplos aí de crianças lá do acidente de Chernobyl. Beleza, galera? Quando alguém está exposto à radiação, né, geralmente são essas estruturas aí do seu corpo que estão mais sujeitas, né, a absorver essa radiação. Geralmente a tireoide, né, porque o iodo radioativo ele é um produto de processos radioativos, as hemácias, né, do sangue, pulmões, estômagos, intestino, medula óssea, enfim. Basicamente, a radiação interage aí, beleza, com várias partes do nosso organismo e não interage de maneira legal, né? E aí, galera, esse processo de fissão ele pode ser utilizado também para produzir energia descontrolada, que são as nossas bombas nucleares, tá, galera? É o mesmo processozinho de fissão, a diferença é que de maneira descontrolada, tá certo? Assim, a diferença é que maior é que para produzir energia elétrica, você precisa de um certo percentual de material radioativo. Para você produzir bomba, você precisa de um pouco mais de material radioativo. A diferença é essa, né? É o que a gente chama de enriquecimento do combustível radioativo, né? No caso do urânio 235, você precisa enriquecer mais o 238 para poder gerar uma bomba, tá? O projeto da bomba nuclear, né, foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, né, no projeto Manhattan, ali em 1939 começou, em 1946, o que foi? Foi um projeto onde vários cientistas, né, que não necessariamente americanos, mas que estavam, né, nos Estados Unidos, né, talvez vocês não saibam desses nomes, assim, eles são mais recentes, geralmente a gente conhece os cientistas mais antigos, mas eles eram os experts da época no ramo da física, né, principalmente no processo de produção de energia nuclear, então eles se juntaram, né, esses foram os principais, mas outros cientistas também estavam envolvidos, fizeram uma carta, pediram para o presidente dos Estados Unidos da época
liberar uma verba, né, grande, altíssima, para criação desse projeto, né, que na verdade não foi um único núcleo de desenvolvimento, foram vários núcleos de desenvolvimento, né, de tecnologia funcionando ao mesmo tempo, onde todos eles estavam interligados. Então você tinha um núcleo de desenvolvimento tecnológico que estava voltado para aperfeiçoar o processo de reação em cadeia, outro estava associado com o enriquecimento do material radioativo necessário, outro núcleo estava preocupado com a parte funcional da bomba, qual era o material que ela seria feito, qual era o formato, enfim, então foram várias, mas várias pessoas pensando aí e em pouco tempo, em torno de 5 anos, né, a primeira bomba nuclear, ela saiu, tá galera? 5 anos, pessoal, 5 anos é muito pouco tempo para você ter um desenvolvimento, né, tecnológico científico dessa magnitude. Infelizmente, né, foi para o mal, digamos assim, né, foi num processo de guerra, né, tá certo? Essa bomba foi destruída, mas isso aí é uma destruída não, né? Construída, perdão, mas é uma característica, né, digamos assim, da humanidade, né? Em processos de guerra, em processos de necessidade, é que a galera estuda e saem coisas absurdas. Né? Infelizmente, se você for olhar o crescimento tecnológico com os períodos de guerra, o crescimento tecnológico acompanha esse processozinho aí, certo? Infelizmente é dessa forma que acaba sendo. Tá? Mas enfim, né? Foi uma bomba aí, as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram produzidas, né, através desse projeto Manhattan aí, tá, galera? E a bomba é simples, né? Lembra que eu falei, assim, simples entre aspas, né, pessoal? Obviamente que não é todo país que tem uma bomba, todo em conhecimento nuclear. Mas, pensando de maneira muito simples, né? Para poder uma reação em cadeia acontecer, você precisa de uma massa mínima do combustível radioativo, beleza? Uma massa mínima com uma pressão mínima e tudo mais. Aí o que eles fazem? Pega essa massa mínima, separa em duas partes dentro aí da bomba, tá bom? E aí na hora que a bomba vai explodir, tem um dispositivo dentro da bomba, né, que explode e faz com que essas massas se encontrem. Uma vez que essas massas se encontram sob alta pressão, a reação em cadeia ela começa a acontecer de maneira descontrolada e aí você tem uma grande liberação de energia, tá, galera? Que, desculpa, que massa é essa? Como é feita? Qual é o tempo? Qual é a distância que elas têm que estar? Ninguém sabe. Só quem sabe são os países que têm, né, conhecimento radioativo nuclear para produzir bomba, tá bom? Então essa daí foi a parte, digamos assim, inicial, tá, galera? De radioatividade, os aspectos gerais, as características, fissão, fusão. E aí tem uma outra partezinha, um outro aspecto que pode cair para vocês, que é a parte cinética radioativa. Lembra que o material radioativo ele vai se transformando em outro ao longo do tempo, né? Na verdade, você tem uma reação nuclear acontecendo, você tem um reagente transformando em um produto. Então, se tem uma reação nuclear, você tem uma velocidade de reação, então a gente tem uma cinética envolvida nesse processo. Só que o detalhe é que toda desintegração radioativa, toda ela, apresenta uma cinética de primeira ordem. Como assim? A velocidade do processo é igual a constante vezes a concentração ou número de partículas radioativas. E aí o interessante é o seguinte, galera, que todo processo de primeira ordem, seja ele radioativo ou não, eu vou me ater aqui ao processo radioativo, ele tem uma seguinte característica: em intervalos de tempos iguais, a quantidade de partículas radioativas cai pela metade. Ou seja, se passa-se um certo tempo para a quantidade de material radioativo diminuir pela metade, se passar esse mesmo tempo, a amostra vai cair pela metade de novo. E a gente chama isso de tempo de meia-vida. Então, só para vocês terem noção, ó, você tem aqui uma amostra de um material radioativo cujo número de átomos radioativos está decrescendo. Estão vendo? Por quê? Porque o átomo radioativo é como se fosse um reagente que está se transformando em outro. Então, se você olhar direitinho, para você sair da amostra inicial de 100% e chegar na metade, passou-se um certo tempo. Para sair de 50 e chegar em 25, que é metade, passou o mesmo tempo. Então, se você olhar aqui essa tabela, você consegue perceber. Ó. De 100 para 50, 10 minutos. 50 para 25, mais 10. 25 para 2,5, mais 10. Então, sempre que se passar 10 minutos, a quantidade de átomos radioativos vai caindo pela metade. A massa, a quantidade, a concentração, tudo cai pela
metade. A gente chama isso de tempo de meia-vida. Então, questões que envolvem cinética radioativa pedem exatamente para você fazer essa análise aí do tempo de meia-vida, né? Então, você pode pensar que a massa final, certo? É a massa inicial, ou o número de partículas final é igual ao inicial, dividido por 2 elevado ao K, ou seja, dividido por 2 um número de vezes. Então, quantas vezes aquela massa vai cair pela metade? É só você fazer a seguinte relação: descobrir quanto tempo se passou e qual é o tempo de meia-vida. Na questão anterior, o tempo de meia-vida era 10 minutos. Se eu analisar 30 minutos, passaram-se 3 tempos de meia-vida. Então a massa caiu pela metade 3 vezes. Então dividiu por 2, dividiu por 2 e dividiu por 2 de novo. Então qualquer questão, galera, de cinética radioativa vai ser resolvida desse jeito e de uma maneira bem, mas bem simples mesmo, tá certo? Tranquilo? Que a gente vai ver agora com alguns exercícios que eu vou passar para vocês, tá, galera? Então, vamos embora. Vamos lá então, turma. Bora aqui fazer essa questão de número 1. Seguinte, vê. A minissérie Chernobyl relata a verdadeira história de das piores catástrofes provocadas pelo homem e do devastador desastre da usina nuclear que ocorreu na Ucrânia em abril de 1986. Nos reatores nucleares, o urânio 235 absorve um nêutron, sofrendo fissão nuclear. O núcleo pesado se divide, fissão, núcleo se divide, em núcleos mais leves, que são elementos químicos menores, 3 nêutrons livres e grande liberação de energia, como apresentado a seguir. Então ele está dando aí, galera, a equaçãozinha, né, no processo de fissão nuclear, certo? Aí diz assim, o elemento químico acima representado por E é quem? Então vamos lá, galera. Deixa eu escrever aqui a reação de novo. Ó. Eu tenho aqui o urânio 235. Opa. Se eu olhar direitinho, o número atômico do urânio é 92. Mais um nêutron. O nêutron, ele tem massa 1 e número de prótons 0, obviamente, né? Dando o quê? Dando criptônio 92. Número atômico foi dado aí na questão 36. Mais esse Ezinho, que eu vou chamar aqui de X e Y, número de massa e o número atômico, tá certo? Mais 3 nêutrons, certo? E aí, galera, o que é que a gente vai fazer? Para descobrir quem é esse Ezinho, eu tenho que descobrir quem é basicamente o Y, na verdade, né? O X eu não preciso não, por quê? Porque o Y, como ele é o número atômico é o que vai definir que elemento eu estou falando. Beleza? Então o que é que a gente faz? A gente vai somar o número de prótons do lado esquerdo e igualar ao número de prótons do lado direito. Então vai ficar bem simples assim, galera. Vai ficar, ó. Aqui eu tenho 92. Aqui eu tenho quanto? 36 mais Y. Então eu faço 92 é igual a 36 mais Y. Ou seja, o meu Y vai dar quanto, galera? Vai dar 92 menos 36. Se eu fizer essa conta, o Y vai dar 56. Se eu olhar direitinho aqui nas informações, ó, 56 corresponde a quem? A um átomo de bário, tá, galera? O átomozinho de bário. Então é o bário que é formado, resposta letra A. Se eu quisesse descobrir o X, eu faria assim, ó. Eu faria 235 mais 1 é igual a 92 mais x mais 3 vezes 1, porque são 3 nêutrons ali produzidos, tá, galera? Aí ficaria 236 é igual a 95 mais x, ou seja, o x é 236 menos 95, que vai dar um x igual a 141, tá certo? Então seria o número de massa, desculpa, desse bário. Mas como eu não preciso do número de massa, eu preciso do número atômico, resposta letra A. Beleza, turma? Então toda vez que tiver uma reação nuclear, é assim que você vai fazer. Soma o número de massas de um lado é igual ao número de massa do outro. Soma o número de prótons de um lado é igual ao número de prótons do outro.
certo? Questão 2, vamos lá. Questão 2 não é muito comum não, porque ele está pedindo a incorreta, mas não tem problema não. Vamos atrás dela, tá certo? Sem estresse. O importante é aí o conteúdo. A respeito das reações abaixo, 1, 2 e 3, assinale a alternativa incorreta. Vamos primeiro analisar as alternativas. Na 1, galera, eu tenho aqui nada mais do que um átomozinho sendo bombardeado por uma partícula alfa e sofrendo uma transmutação. Então aqui você tem um processo de radioatividade artificial, onde a gente induz a transmutação. Certo? Aqui embaixo você tem exatamente a equação de cima, tá certo? Qual é a equação de cima? Você tem o que? O urânio se quebrando e se transformando em bário e criptônio. Então você tem um processo de quê? De fissão nuclear. Um átomo grande se quebrando e se transformando em 2. Tá certo? Beleza? E aqui a 3, o que, é que a gente tem? A gente tem dois átomos de hidrogênio se juntando e formando um átomo maior. Então você tem um processo de fusão nuclear. Beleza? Então, analisando essas três, vamos lá. Letra A. A reação 1 é uma reação de transmutação artificial. A gente acabou de ver que é. A reação 2 é uma fissão. Com certeza. A reação 3 é uma fusão nuclear. Também. D. O número de nêutrons do criptônio da reação 2, ele é 56, galera. Então vamos lá. Primeiro de tudo aqui, ó. Eu sei que 1 mais 2, 3, 5 é igual a 142 mais x mais 3 vezes 1. Ou seja, eu sei que 236 é igual a 142 mais x mais 3. Deixa eu botar logo aqui, ó, 145. Ou seja, quem é o x? O x vai dar quanto? Vai dar 236 menos 145. O x vai dar 91, certo? Então vai dar 91. E para a gente achar o y, como é que a gente faz para achar o y? 92 mais 5, desculpa, é igual a 56 mais y. Ou seja, quem é o y? O y é igual a 36. Então eu tenho aqui, galera, um criptônio cuja massa é 91 e o número atômico é 36. Como é que eu descubro o número de nêutrons, galera? O número de nêutrons vai ser igual a 91 menos 36. Ou seja, vai dar exatamente 55. Então a letra D está correta. E a letra E está errada, até porque a gente já calculou aí. Porque a massa atômica do criptônio na reação 2 é 93. Mas na verdade a gente já calculou e vai ser quanto? 91. Certo? Resposta letra E. Beleza, galera? Então, bem simplesinho aí esse processo de descobrir, tá certo? A massa e o número atômico. É só você fazer a soma de um lado tem que ser igual à soma do outro, certo? E a terceira, ó, parte cinética, veio. Algumas categorias de câncer de tireoide podem ser tratadas por meio de um tipo de radioterapia em que o radioisótopo é disponibilizado no interior do organismo do paciente. Dessa forma, a radiação é emitida diretamente no órgão a ser tratado e os efeitos colaterais são diminuídos. O radioisótopo usado nesse tipo de radioterapia decai de acordo com a equação. O radioisótopo Q é inserido em cápsulas. Para realizar a radioterapia, o paciente é isolado em instalação hospitalar adequada, onde ingere uma dessas cápsulas e permanece internado até que a atividade do radioisótopo atinja valores considerados seguros, até que a quantidade do radioisótopo diminua, o que ocorre após o tempo mínimo correspondente a 3 meias-vidas. A figura apresenta a curva de decaimento do isótopo Q. Então tá aí o gráficozinho. Pergunta: o radioisótopo Q e o tempo mínimo que o paciente deve permanecer isolado quando é submetido a esse tipo de radioterapia são respectivamente quem? Galera, vamos lá. Quem é meu Q? Deixa eu botar a equação aqui, ó. QCY dando o quê? Deixa eu olhar de novo aqui em cima.
xenônio 131 xenônio e massa 54. Mais o quê? Uma partícula beta e radiação gama. Então você tem aqui uma partícula beta e radiação gama. Então vamos lá. Quem é C, galera? C de cara vai ser 131. Por quê? Porque o número de massa do lado esquerdo é C e o do lado direito, ó, é 131, certo? E quem vai ser o Y? Aí o Y vai ser igual a 54 menos 1. Ou seja, o Y é igual a 53. Então, esse meu radioisótopo Q tem número de massa 131 e tem número atômico 56. Se eu olhar as alternativas, ó, 131 e 56 só pode ser quem? Só pode ser A, B ou C, ou seja, o iodo. E agora ele quer saber o tempo mínimo, galera. O tempo mínimo, deixa eu botar aqui, ó, o tempo mínimo, segundo o texto, é igual a 3 vezes o tempo de meia-vida. Como é que eu descubro o tempo meia-vida? Galera, é só olhar o gráfico, ó. Começa em quanto? 400. Metade de 400, quanto é que é? 200. Então, o tempo que demorou para sair de 400 até 200 foi de 8 horas. Então, o tempo de meia-vida é exatamente de quanto? De 8 horas. Deixa eu botar um H mais bonito. Então, se o tempo demora 3 vezes o tempo de meia-vida, é 3 vezes 8, que dá um total de quanto? 24 horas. Resposta, letra C de casa. Tá, galera? Então, tá aí uma questãozinha de cinética bem interessante, bem contextualizada pra gente resolver. Beleza, galera? Tranquilo? Então tá aí os exercícios de fixação. Tem os exercícios aí de casa para você fazer. Façam, galera. Exercitem bem, que esse assunto, como eu falei, ele é bem importante e todo ano aí vem caindo na prova do Enem. Beleza, galera? Então, bons estudos para todos. Fiquem com Deus. Abração e até a próxima aula, galera. Beijo para todos. Tchau, tchau. Valeu, turma.